Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à Diocese de Petrópolis. O Petrópolis 2030, movimento que fomenta a economia e que é formado por 26 entidades empresariais e da sociedade, vai receber o governador Cláudio Castro e o secretário estadual de governo Bernardo Rossi nesta quarta-feira. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibilizou mais de 100 oportunidades nesta semana. Já pelo estado, são mais de 2.700 oportunidades. A taxa de desocupação, ou seja, de desemprego, caiu 7,7% no terceiro trimestre deste ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. E a rodoviária de Teresópolis entra na última etapa da reforma, com a revitalização da calçada e a construção da faixa elevada de pedestres. A Covid-19 tem mantido o crescimento em alguns estados brasileiros. Os dados são do Boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. O diálogo com o objetivo de apresentar as personalidades petropolitanas em meio às despedidas. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, TVC Correio da Manhã no Facebook, no YouTube e também no nosso site tvc16.com, onde você também confere a nossa programação ao vivo. A gente vai começar a edição de hoje com a nossa entrevista e é uma entrevista mais que especial. Ao meu lado, uma grande personalidade petropolitana e que muitos conhecem. O Bispo Dom Gregório Paixão está aqui com a gente no programa de hoje. Ele que vai se despedir, pelo menos não por enquanto, mas mais para frente, da Diocese de Petrópolis, tem uma nova missão. Ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito desse novo trajeto, desse novo caminho que está por vir. Primeiramente, Dom Gregório, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Uma graça, uma alegria, digo a mesma coisa, Richard, e também poder conversar com os queridos amigos que nesse momento nos acompanham. Uma graça realmente é poder falar para vocês e dividir um pouquinho daquilo que foi minha experiência em Petrópolis ao longo desses quase 11 anos. Bom, maravilha. Vamos começar esse bate-papo então. Primeiro, foi em 2012, né? Isso começou lá em 2012. Quando que foi, para quem está em casa acompanhando, a sua chegada em Petrópolis, como que ela aconteceu, Bispo? Eu vivi em um mosteiro, o Mosteiro de São Bento da Bahia, eu sou monge beneditino, então vivi em um convento durante 23 anos e meio. Mas o Papa Bento XVI resolveu me tirar desse convento, né, para que eu pudesse exercer uma nova função na igreja, sendo bispo auxiliar em Salvador. Ali eu passei 6 anos e meio como bispo auxiliar, trabalhando no trabalho de evangelização, presença, os trabalhos sociais e tudo aquilo que envolve a vida da igreja. Depois desse período, depois de 6 anos e meio, então, o próprio Papa Bento XVI me pisou, digamos assim, né? Pinçou de Salvador e me mandou para Petrópolis. Para mim foi uma grande surpresa, né? Vir aqui para a região do Sudeste, porque geralmente os bispos nordestinos que conhecem bastante a região Nordeste, que é uma região bastante exigente, naturalmente, né? Geralmente ficam ali, mas me chamou para uma outra realidade. Fiz experiência aqui em Petrópolis, como você disse, chegando em 2012, e estou aqui há quase 11 anos, profundamente feliz. Então vim para um trabalho missionário
e que envolve naturalmente uma série de questões. Além de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, também realizar os trabalhos sociais. E aqui na Diocese encontrei trabalhos sociais maravilhosos, realizados já desde a fundação da Diocese, que é de 1946 até os dias de hoje, além de enfrentar situações difíceis, como foram as catástrofes desses últimos tempos. Bom, Bispo, ou seja, uma trajetória que implicou em grandes desafios e de alguma forma até também em aprendizado, né, Bispo? A gente sabe que a relação com as pessoas, ela traz um ensinamento todos os dias, independentemente do assunto. Nessa trajetória de 11 anos, alguma coisa assim te marcou muito durante esse período? Eu acho que uma das coisas que mais assim, me marcou ao longo desse período foi exatamente a solidariedade, né, das pessoas, principalmente nos momentos difíceis. Né? No momento de uma catástrofe, no momento de uma tristeza, no momento em que a morte está diante de todos nós, só existe uma possibilidade de nós nos unirmos. Né? Isso devia ser não apenas nesses momentos mais difíceis, nós deveríamos ter esse coração solidário o tempo todo. Isso eu vi aqui muito em Petrópolis, né? Como também nas outras cidades que compõem a Diocese de Petrópolis, que é Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Magé e Guapimirim. Em todas essas cidades tivemos situações difíceis, mas esse coração solidário, não é, esse desejo de amar o outro, principalmente na sua necessidade, no seu sofrimento, no seu choro, isso me encantou profundamente. E foi nesses momentos que nós nos unimos todos, não é? Os cristãos de modo geral, outras pessoas também, todos os homens e mulheres de boa vontade, para realizarmos essa ajuda, principalmente daqueles que mais necessitavam. Maravilha. Bispo, vamos falar sobre a questão, até quando você então fica em Petrópolis, até para quem está em casa saber também, poder acompanhar ali uma última missa, enfim, celebrar, né, a presença do Bispo tão querido aqui em Petrópolis, e a gente sabe muito bem disso. Pois é, eu fico aqui até o dia 10 de dezembro, né? Então estou trabalhando, correndo, porque mudança não é uma coisa fácil, Sim. né? Então tenho que me organizar e também buscar organizar o máximo possível toda a parte documental, exigência da Santa Sé, como também da CNBB, para que eu possa viajar. Então eu fico aqui até o dia 10 de dezembro, mas haverá uma missa de despedida na Catedral no dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã. Vai ser um sábado, não é? Para que a gente possa abraçar os amigos, as pessoas que a gente acompanhou e aqueles, né, que naturalmente a gente talvez não tenha tido muito contato, mas são pessoas que fazem parte da nossa vida e da nossa história, mesmo às vezes estando distantes. Então vai ser uma missa muito simples, dia 2 de dezembro. Eu ainda celebro uma missa solene no dia 9 de dezembro, que é a ordenação de 2 novos padres, não é? E no dia 10, então, eu parto, né, para Fortaleza, para uma nova missão. Vai ficar até um pouco mais perto de casa, digamos assim, né, Bispo? Você que é da região do Nordeste, a gente estava até comentando aqui logo no início da entrevista, e particularmente aqui em Petrópolis hoje está um calorão, assim, absurdo, né? Parece até um preparatório para poder fazer essa viagem, né? É verdade, né? Eu nasci em Aracaju, Sergipe, né? Que fica no meio do caminho entre o Rio de Janeiro e Fortaleza, né? Então daqui para Aracaju dá mais ou menos 1h30 de avião, de Aracaju para Fortaleza 1h30 de avião. A distância é mais ou menos a mesma. Agora, o grande diferencial, inegavelmente, é o calor, né? As praias são maravilhosas, a água é quente das praias, né? As pessoas são calorosas, assim, no seu espírito, como também encontrei muito calor humano aqui em Petrópolis, né? Apesar do clima, né, ser um pouco mais frio, mas realmente esse período agora, mês de novembro, dezembro, é uma preparação para o que eu encontrarei por lá. Né? Tem sempre aquela brisa gostosa do mar, né, que é próprio do Nordeste, né, tanto que as pessoas gostam de ir para lá nesse período mais ligado às férias, mas eu tenho que me reacostumar, né, a esse calor. Mas é isso mesmo, a vida é composta por desafios e por ser nordestino já sei mais ou menos como o calor funciona no nosso corpo e a gente tem técnica aí para poder suportar, digamos, as dificuldades. Mas o calor é apenas um detalhe, né? O mais importante é o calor humano, são as pessoas que estão lá esperando, é a alegria de vivermos essa fraternidade. Não é? Então estou indo profundamente feliz para essa nova missão, mas ao mesmo tempo profundamente saudoso,
porque eu realmente me encontrei também, né, aqui em Petrópolis, em toda a região diocesana. Bispo, como que foi essa adaptação em Petrópolis, justamente por vir de um local não só que é calor, né, digamos assim, a questão climática em si, física mesmo, mas para uma região realmente do Sudeste, que é uma cidade do interior, como que foi essa adaptação? A adaptação, ela naturalmente não foi automática, porque eu estava acostumado com um clima muito mais quente em Salvador, né? Então, às noites, assim, a temperatura mínima em Salvador vai ali para 24, 25 graus aqui, né? Cai bastante, 14, 15, a gente, né, é bem diferente, mas eu me adaptei fácil. Talvez seja mais fácil a gente se adaptar ao frio, basta botar muita roupa, né? Ou então um aquecedorzinho, do que muitas vezes aquele que está aqui para o calor. Então, me adaptei. E, inegavelmente, eu acho que a coisa mais maravilhosa que vivi foi me adaptar à cultura e me adaptar às pessoas que me acolheram com um carinho imenso. Então, realmente, eu acho que eu não senti frio porque o calor humano, a presença, a alegria, não é, as portas abertas, né, de todas as paróquias, as casas das pessoas, né, e principalmente o coração, né, de todo mundo que eu fui encontrando ao longo do caminho, isso aqueceu profundamente a minha vida. O resto foi detalhe de colocar assim, né, um casaquinho, uma coisinha melhor, para poder suportar a temperatura um pouquinho mais amena. Maravilha. Você acredita que faz diferença ter essa recepção, esse calor humano das pessoas para iniciar um bom trabalho? Ah, não tenha dúvida, né? Você imagine você chegando em um local de trabalho onde ninguém lhe dá bom dia, onde as pessoas parecem que são desconfiadas que você vem para roubar alguma coisa, não é? Roubar o trabalho do outro, não é? Então isso é terrível quando acontece, né? Quando você chega num trabalho novo, as pessoas, seja bem-vindo, você vai gostar daqui, olha, as pessoas aqui são legais, você se sente em casa, se sente em outro ambiente. Foi exatamente aquilo que eu recebi aqui desde o início, né? Eu nunca tive grandes preocupações porque tenho muita facilidade em me adaptar para as pessoas. E também tem uma fórmula que eu acho que ela é imbatível para aquele que começa uma coisa nova, não é? Eu acho que o grande segredo da vida é tratar bem as pessoas, mesmo aquelas que não lhe tratam bem, né? Então, sempre continuar sorrindo para as pessoas, dizendo uma boa palavra, sendo presença, não é? E também não estar muito preocupado com aquilo que o outro está pensando. O importante é o que eu estou pensando, que eu quero transmitir para o outro. Então, quando isso acontece, eu acho que a gente facilmente consegue superar as diferenças e criar laços que cada vez mais vão se estreitando, não é? Ao longo do tempo, ao longo da vida. Então, foi essa experiência que eu fiz. Eu vim com o compromisso de amar as pessoas, não é? Agora, tive, inegavelmente, a grande alegria também de me sentir amado por elas. Quando a gente vê o sorriso no rosto, né, das pessoas, e até pela autoestima mesmo da pessoa, aquela pessoa que é alegre, para cima, isso de alguma forma até contagia o ambiente. E muitos falam justamente sobre isso, que o bispo é animado, é para cima, é sorridente, e isso de alguma forma traz ali também uma leveza para o ambiente. Você comentou agora que, além de amar as pessoas, foi amado. Durante esse, então, período de 11 anos, você acredita que cumpriu sua missão aqui em Petrópolis? Eu creio que sim, porque, veja só, às vezes nós queremos fazer todas as coisas. Isso é impossível a gente imaginar que a gente vai fazer 100%, não é? Ou que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa para fazer aquilo ali. Então, eu acho que o meu projeto era testemunhar Jesus Cristo, né? Para as pessoas, né, orientar naturalmente os sacerdotes, as comunidades, as pastorais, os religiosos, as religiosas, ser uma presença. Eu acho que se a gente não atrapalha, a gente constrói. Primeira coisa é essa, né? Então, num profundo respeito aos outros. Naturalmente, o trabalho sempre foi muito exigente, porque eu tinha que correr de um lado para o outro. São 6 cidades e mais 2 porções de 2 outras cidades, quase 8 cidades. Então, o trabalho foi muito exigente nesse sentido. Mas eu acho que naquilo que eu podia fazer, eu fiz, não é? As limitações pessoais são muitas, porque nós somos limitados, eu não tenho dúvida alguma disso, mas acho que cumpri a minha missão. Depois tem uma coisa muito importante, né? Se a gente achar que a gente vai fazer tudo, a gente não confia que Deus
seja capaz de fazer alguma coisa. Então, naquilo que foi a minha limitação, eu sempre esperei, né, que Deus completasse em mim aquilo que é limitação pessoal. E depois não existe ninguém que possa responder a todas as coisas, né? Ninguém pode se imaginar unanimidade, não é? Um escritor carioca, né, dizer que toda unanimidade é burra, não é? Então a gente não pode agradar todo mundo, não é? Nem Jesus Cristo, como o ditado popular diz, né, agradou a todo mundo. Então, mas o mais importante é que a gente pelo menos buscou fazer alguma coisa. O que eu quis foi tentar fazer alguma coisa e pregar com alegria o evangelho que recebi. Apenas isso, ser uma presença alegre e feliz no coração das pessoas. Foi isso que eu tentei fazer. Bispo, 11 anos, a gente vai ter essa missa de despedida. De alguma forma, apesar da experiência, o coração bate mais forte nesses momentos? Bate mais forte. Eu descobri uma coisa interessante, né? Primeira coisa, eu estou com 58, agora no dia 13 de novembro eu vou completar 59 anos. Né? Eu estou assim na expectativa, não sei porquê, de uma alegria esperando 60. Não sei porquê, eu acho que 60 é uma idade bonita de maturidade, né? Então, mas eu descobri uma coisa, me descobri chorão, coisa que eu nunca fiz, compreende, de chorar, não é assim, né? Então, vou nas comunidades, o pessoal faz um agradecimento, na hora que eu vou falar, começo a chorar, não é? Se você me apertar um pouquinho, eu vou começar a chorar aqui também. Então, mas eu acho que é isso, é um sentimento de ganho, porque eu estou indo para uma nova missão, mas ao mesmo tempo um sentimento de, não diria de perda, mas um sentimento de deixar esses grandes amigos, essas grandes amizades que construí aqui em Petrópolis e nas cidades todas da diocese. E eu acho que isso é muito, muito positivo, porque é terrível quando você sai e diz o seguinte, ainda bem que isso vai acontecer, não é? Então, estou indo, não é? Mas o meu coração também está aqui. E eu quero dizer que, naturalmente, como o Rio de Janeiro, de algum modo, é o centro assim, do Brasil, então, passando em uma viagem ou outra, não tenho dúvida que vou parar no aeroporto do Rio de Janeiro e subirei, né, para passar aqui pelo menos 2, 3 dias e matar a saudade, porque ela já é grande. E a saudade é a presença da ausência. Né? Eu acho que se eu não vier de vez em quando aqui, constantemente, assim, das possibilidades, eu acho que eu vou ter problemas com o meu coração. Então, como eu não quero morrer logo, né? Eu quero vida para poder continuar pregando o evangelho, então virei aqui para não morrer de saudade. Tá certo. Agora, bispo, e como que está agora o outro lado, o coração, a expectativa para assumir esse novo projeto, essa nova missão? Pois é, né? A expectativa é a melhor possível. Eu já conheço bastante o Nordeste, né? Então venho daquela cultura. A expectativa é buscar ser tão feliz lá, né, na Arquidiocese de Fortaleza, tanto quanto eu fui aqui. Olha, com toda sinceridade, Richard, se eu for em Fortaleza, se eu tiver a metade da felicidade que tive aqui, eu tenho certeza absoluta que já estarei completando, digamos assim, aquilo que eu gostaria, não é? Porque aqui eu fui muito, mas muito, muito, muito feliz mesmo, né? Então, eu tenho certeza que lá também eu vou poder viver essa grande experiência de felicidade em uma outra cultura, num outro contexto, mas é exatamente isso, né? Se a gente olha o Evangelho, por exemplo, a gente vê que Pedro foi para Roma, saiu de Israel, foi para Roma, Paulo chegou à Grécia, em vários lugares, foi para também a região da Turquia hoje, os apóstolos, cada um foi para as mais diferentes áreas do mundo. Existe um coração que está lá no Ceará, de algum modo, pedindo a minha presença. E o primeiro coração que eu vou encontrar lá, né, foi o primeiro coração que eu encontrei aqui, que é o coração de Jesus. Né? Jesus que me espera, né, lá através, né, das pessoas mais necessitadas, através dos amigos que farei, através dos invisíveis da sociedade, dos excluídos e daqueles também que já o conhecem. Então, com essa turma imensa de um trabalho que já começou, já está sendo realizado desde o século XVIII, quando, né, a Fortaleza foi fundada, então eu não vou começar do zero. Já fizeram muita coisa, quase tudo. Apenas vou contribuir com minha presença dizendo, olha, estou aqui para amar vocês e isso já basta, porque Deus nos chamou para amar todas as pessoas. E aí entra, acho que até um pouco, né, bispo, desse momento de maturidade também,
e de cumprir com a missão para que veio, né? Porque realmente é muito difícil quando você sai de um local, sai de um trabalho, ou então quando você era criança, seus pais se mudavam, você tinha que deixar aqueles amigos ali, mas novas amizades são construídas, são realizadas, e a gente tem, e aí, né, para aqueles que são cristãos, existe um propósito de vida maior, né, bispo? E aí tudo isso, todo esse processo vale a pena. Vale a pena, sabe? Vale a pena quando a alma não é pequena, né? O poeta já dizia isso, né? Então, eu acho que o mais importante é justamente essa presença. Cada um de nós deve respeitar as diferenças, isso é fundamental, né? Não devemos deixar de dizer aquilo que trazemos no coração e a motivação da nossa presença, isso é muito importante, porque nós devemos falar sempre a verdade daquilo que a gente traz no coração, mas ao mesmo tempo dialogando com toda a sociedade, né? Faz bem quem deseja, né, o bem para o outro, né? E ao mesmo tempo, à medida em que a gente vai fazendo o bem para o outro, a gente também vai construindo a maravilha da vida que Deus nos deu. Richard, eu acho que existem coisas que para mim são muito importantes, né? Recordar sempre o passado, o presente e o futuro. Eu acho que do tempo passado, do presente, nós devemos sempre buscar aquilo que deu certo, aquilo que é bom, né? Então os antigos diziam que o juiz do passado é o diabo, porque muitas vezes fica nos lembrando daquilo que não deu certo, né? Colocando em nossa cabeça aquilo que foi motivo de tristeza, recordando ressentimentos, assim por diante. A gente deve abandonar isso. Não poucas vezes as pessoas são os juízes do nosso presente, elas nos apontam, não muitas vezes, aquilo que é positivo, né? Embora boa parte nos aponte aquilo que é bom. E existe um terceiro juiz, que é Deus. Deus perdoa o nosso passado, abençoa o nosso presente e abre as portas para o nosso futuro. Então, dentre as escolhas, eu escolhi que Deus seria meu juiz. Então, e ponto final. Então, vou assim. O que não deu certo, alguma coisa assim, o que ficou de alguma coisa, isso passou. Não adianta a gente ficar preso a isso, senão a gente entristece quando a gente fica com ressentimentos, com raivas, com ódios, ou seja lá o que for. Do passado, vamos lembrar apenas o que é bom, apenas o que é positivo. Apenas isso, porque isso é que alimentou a nossa vida para que ela chegasse até agora. Quanto ao presente, penso eu, né, é vivê-lo intensamente, com alegria, superando as dificuldades que não falta à vida de pessoa alguma. Imagine o que seria a sua vida se você estivesse nesse momento em Israel. Imagine o que seria a sua vida se você estivesse nesse momento na faixa de Gaza. Imagine o que seria a sua vida se você estivesse na Rússia, na Ucrânia ou nas tantas guerras que estão espalhadas ao redor do mundo. Então nós estamos aqui. Então, estou aqui, então só tenho que agradecer e ir adiante, colaborar para que o mundo viva em paz, porque nós somos agentes da paz. Então, o que eu vejo saber preparar as possibilidades muito mais do que a gente focar nos problemas. Então, as possibilidades são sempre maiores e para elas eu acho que todos nós devemos caminhar. Né? Deus sempre espera de nós o melhor, e o melhor é aquilo que nós devemos dar para os outros. Bispo, sobre até esse seu trajeto aqui em Petrópolis, esses 11 anos, foi até dessa forma que você tentou também trabalhar e levar justamente essa mensagem para a população petropolitana? Sim, né, o tempo todo. Tem uma coisa que eu repito sempre, tem coisas que a gente repete, né? Como tem palavras que são normais nos nossos lábios que a gente acaba repetindo, né? Mas eu tenho uma ideia assim na minha cabeça, que nós recebemos dos nossos antepassados, né? Que é sobre o olhar humano. Já falei isso várias vezes, né? Que há pessoas que têm olhos de porco, outras de urubu, outras de hiena. Outras têm olhos de abelha, de borboleta e de águia. Existe um sétimo olhar. Não é? Então, vamos lá. Não é? Quem tem olho de porco só vê lama. Quem tem olho de urubu só vê carniça. Quem tem olho de hiena só vê restos. Nós não podemos ter esse tipo de olhar. Jamais. Agora, existem 3 olhares que são positivos. Né? Quem tem olho de abelha busca sempre a doçura das coisas. Né? Quem tem olho de borboleta busca sempre a possibilidade da beleza. E quem tem olho de águia busca sempre novos horizontes. E um 7º olhar está acima de todos esses, que é o olhar de Deus, que é um olhar de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, de paz e assim por diante. Então, que olhar eu vou querer para a minha vida? Então, o que eu fiz nas mais diferentes situações
aqui em Petrópolis, eu passei por 3 catástrofes, né? 2 menores e uma grande, que foi agora de 2022, eu quero dizer que eu busquei ter esse olhar positivo sobre as realidades, mesmo em meio às dificuldades. Então, ao invés de nós nos desesperarmos, a gente tem sempre que se perguntar, o que é que eu posso fazer? Diante dessa situação, o que é possível fazer dentro da minha limitação pessoal? Se cada um der um pouquinho, tá maravilhoso, né? Em meio a um incêndio, um elefante na floresta, ele consegue com a tromba, não é? Apagar, sei lá, né? uma grande quantidade de focos de fogo. Mas o beija-flor deve estar lá, né? Voando com sua gotinha, colocando que cada um de nós deve dar, né? Essa contribuição. Alguns mais, outros menos, mas nunca deixando de contribuir para a transformação da nossa sociedade. Se cada um de nós fizer, por menor que seja a sua parte, a gente constrói o reino de Deus através do bem que a gente pode fazer, não é? Eis aí a história de amor que a gente deve ter, e eu confesso com toda sinceridade, nem sempre consegui, porque sou limitado, mas busquei ter essa visão positiva frente às realidades que encontrei. Bispo, a gente está caminhando aqui um pouquinho para o fim da nossa entrevista. É claro que o Correio Petropolitano Debate, se pudesse, ficaria aqui horas e horas conversando com o Bispo, mas para a gente poder iniciar esse encerramento, digamos assim, que mensagem você deixa hoje para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando? Olha, a mensagem é a mensagem de esperança, de alegria, não é? De superação. Seja lá qual for a situação em que você esteja, vá adiante, não tenha medo. Se me permite, rapidinho, vou contar uma historinha para vocês que resume tudo aquilo que eu gostaria de dizer, não é? E é uma homenagem também às mulheres nesse outubro, né? Outubro Rosa. No último dia do Outubro Rosa, então homenagem, né, às mulheres, né? Então, veja só, uma senhora foi ao médico fazer aqueles exames de rotina, descobriu que estava com câncer. O médico disse, a senhora está com câncer na mama, mas se a senhora tiver fé, for esperançosa e fizer tudo aquilo que eu disser, a senhora tem 90% de chance de ficar curada. E ela disse, doutor, eu tenho fé, eu sou esperançosa e farei tudo aquilo que o senhor me disser. Pois bem, o que aconteceu, né? O médico disse, olha, a senhora vai fazer quimioterapia e seus cabelos vão cair. E ela disse, não tem importância, doutor, porque para mim, não é, eu sei que eu vou conseguir a cura. Deus já me curou, então agora é só trilhar o caminho. Pois bem, ela começou a quimioterapia e um dia, quando ela acordou, os cabelos ficaram sobre o travesseiro e na cabeça sobraram apenas 3 fios de cabelo. Ela, quando chegou no espelho e viu aqueles 3 fios de cabelo, ela disse, meu Deus, sobraram só 3 fios de cabelo. O que é que eu devo fazer? Ela disse, já sei, eu vou fazer uma trança. E com os 3 fios ela fez uma trancinha. Mas no dia seguinte, caiu mais um fio de cabelo. E ela disse, poxa vida, sobraram só 2 fios de cabelo. O que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou dividir meu cabelo ao meio. Pegou um fio, botou para o lado de cá e outro fio para o outro lado. Mas no dia seguinte caiu mais um fio de cabelo. E ela disse, poxa vida, sobrou só um fio de cabelo, o que é que eu vou fazer? Ela disse, já sei, eu vou fazer um lacinho, vou colocar na ponta. E ela se alegrou durante todo aquele dia vendo aquele único fio com um lacinho vermelhinho ali na ponta. Mas no dia seguinte, um único fio de cabelo caiu. E quando ela olhou no espelho, se viu totalmente careca, ela disse, yes, agora eu estou na moda. E assim, cheia de fé, de esperança e profundo amor à sua vida, ela, não é, superou, não é, o câncer que havia atacado o seu organismo. Então, o que eu digo é isso, né, aproveitando esse Outubro Rosa, e que eu gostaria de dizer a todos os petropolitanos e todos aqueles que nos veem, não é, pela internet e nas outras cidades, sejamos esperançosos, não é? Nosso Deus é o Deus da beleza, o Deus da esperança, o Deus da alegria, não é? O que a gente vê de feio feito por aí foi feito pelo homem, não é? Pelas pessoas que destruíram a beleza que Deus desejou para nós, não é? A palavra beleza, vindo do sânscrito, é a soma de 3 palavras, Beth El Tzah, beleza, não é? Que Beth é casa, El é Deus, Tzah é brilho. Beleza significa a casa onde Deus brilha. Que a gente brilhe diante das pessoas, cheios de esperança, de alegria,
porque assim a vida se torna melhor. Então, meu agradecimento a todos, né, aqueles amigos que me acompanharam ao longo desses 11 anos aqui na Diocese, né, e parabéns aí ao meu amigo Magnavita, né, e a você, a Richard, que faz um programa tão bonito, tão elegante e fundamental também para o bem da nossa sociedade. Muito obrigado, Bispo. Antes da gente finalizar a nossa entrevista, só para a gente relembrar então, quando vai ser essa missa de despedida, para que a população possa acompanhar. Perfeito, né? No dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, na Catedral. É um sábado. Quem puder comparecer, para que nós possamos agradecer a Deus por esses 11 anos, vai ser mais do que bem-vindos. Se as portas da Catedral vão estar abertas, muito mais o coração. Bispo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E, é claro, uma boa sorte na nova missão. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com muita notícia e informação para você. O intervalo é rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você.
Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora ao nosso noticiário. Lembrando a você que chegou agora aqui no Correio Petropolitano Debate, acabamos de realizar uma entrevista com o Bispo Dom Gregório Paixão, ele que vai assumir a Diocese de Fortaleza e deixa Petrópolis no dia 10 de dezembro. Depois você pode conferir a nossa entrevista nas nossas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar. Vamos então ao noticiário, porque a gente vai começar a falar de Teresópolis. O prefeito Vinícius Clausen acompanhou na última segunda-feira, dia 30 de outubro, o início da revitalização da calçada em torno do terminal rodoviário José de Carvalho Janote, na Várzea, que é realizado pelo município. Essa intervenção é a última etapa da reforma na rodoviária de Teresópolis. Com previsão de 30 dias, esse novo pacote de obras de acessibilidade e mobilidade urbana inclui a construção de faixa elevada de pedestres nas duas pistas da rua Valdir Barbosa Moreira, a fim de garantir a travessia segura das pessoas, e vai ser executado por uma empresa contratada por meio da tomada de preços que foi realizada pela Prefeitura. Com parte de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal e recursos próprios, a reforma da calçada faz parte do convênio do município com o programa Calçada Acessível, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, e da Associação Brasileira de Cimentos Portland, a ABCP. Seguindo o programa Calçada para Todos, que é a Lei Complementar Municipal de 2020, o passeio público vai ganhar piso tátil de alerta e direcional, com superfície antiderrapante, a fim de facilitar a circulação dos pedestres e de acordo com o previsto no Manual da Calçada Acessível de Teresópolis. A gente vai acompanhar também os andamentos dessas intervenções para trazer aqui para você. O Movimento Petrópolis 2030, formado por 26 entidades empresariais e da sociedade, recebe o governador Cláudio Castro e o secretário estadual de governo Bernardo Rossi amanhã, quarta-feira, dia 1º de novembro, para a apresentação das ações do Estado na cidade, com foco na segurança presente, uma das pautas do movimento e que vai ser inaugurado no município. A reunião de trabalho vai contar com a participação de 100 empresários e vai acontecer às 10 horas da manhã na locanda do Centro Histórico, que fica ali na Avenida Ipiranga, número 439. A base do Segurança Presente será inaugurada pelo governador após a reunião às 11 horas da manhã, na Praça da Inconfidência, aqui também no centro.
em um balanço desde 2014, quando iniciou o Segurança Presente, somado a todas as áreas onde está instalado, já atendeu mais de 365 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 7.500 foragidos da Justiça e conduziu mais de 51 mil suspeitos às delegacias. O programa reforça a segurança pública em áreas urbanas de grande movimentação, com a instalação de postos de policiamento fixos em locais estratégicos, nos quais policiais, agentes de segurança e assistentes sociais atuam de forma preventiva, auxiliando na prevenção de crimes, no atendimento às emergências e no fortalecimento do policiamento comunitário. Além disso, o programa incentiva a parceria com empresários e a comunidade, promovendo uma abordagem holística para abordar as questões de segurança e melhorar a qualidade de vida nas áreas atendidas. Na reunião de trabalho, o movimento empresarial vai abordar com o governador e o secretário estadual de governo ações do Estado que estão sendo desenvolvidas em Petrópolis e algumas delas que fazem parte da pauta de reivindicações do movimento Petrópolis 2030. Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos online na internet mais 132 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 3 de novembro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. E é sempre importante, a gente comenta para você, não deixe de atualizar o seu cadastro e o seu currículo para não perder as oportunidades. Inclusive no nosso site tvc16.com você tem acesso a todas as vagas desta semana. Na edição de ontem do Correio Petropolitano Debate, falamos aqui sobre os equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para o período de verão. Hoje a gente acompanha a fala do porta-voz da corporação, o Major Fábio Contreiras, sobre os investimentos. Vamos acompanhar. O Corpo de Bombeiros do Rio adquiriu 91 novas motos aquáticas. Isso faz parte de um investimento de mais de 30 milhões de reais feitos nos últimos 3 anos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Governo do Estado. Esse é um serviço muito importante, já que representa mais de 19 mil salvamentos a pessoas afogadas só nesse ano aqui nas praias do estado do Rio de Janeiro. Essas motos aquáticas são mais potentes, vão dar mais agilidade, mais segurança e mais velocidade para os nossos guarda-vidas trabalharem durante os dias de serviço. Além das motos, estão sendo adquiridos também kits para os nossos guarda-vidas, com protetores labiais, protetores corporais, binóculos, rádios à prova d'água, barracas de sol, cadeiras de praia, máscaras de respiração e diversas embarcações que vão ajudar aos nossos militares a trabalhar durante todo o ano aqui no Rio de Janeiro. É importante, né, investimento aí para atender a população e, é claro, muito cuidado para você que vai aí para essas áreas, praia, cachoeira, enfim, rios. A gente sabe que o repertório no Rio de Janeiro é enorme para passeios como esses, principalmente durante esse período de verão. Mas todo cuidado é pouco, seja com a água, seja com a saúde. Então, se hidrate bastante, passe o protetor solar, evite ficar exposto ao sol para você não ter nenhuma complicação com a saúde. Em audiência na última quinta-feira, a Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo instaurou uma comissão parlamentar de inquérito contra a Prefeitura para apurar o não pagamento do novo piso nacional da enfermagem. De acordo com os parlamentares, alguns profissionais da área reclamam do não pagamento dos retroativos de maio, junho e julho. Nova Friburgo vai receber ao todo R$ 3.741.100,11 e esse valor vai ser diluído em 9 parcelas para o pagamento do novo piso nacional da enfermagem. Os valores foram disponibilizados pelo Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura teria que realizar o pagamento em até 30 dias após a transferência para as contas públicas. Mas isso não aconteceu, segundo os parlamentares. No dia 23 de agosto deste ano,
o município recebeu ali pouco mais de R$1.747.000 para realizar o pagamento do retroativo, e que seria referente aos seguintes meses: maio, junho, julho e também o mês de agosto. Mas parte dos profissionais não receberam o valor. O novo piso da enfermagem determina então o pagamento de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. A transferência dos recursos do Ministério da Saúde para o pagamento do novo piso também leva em consideração o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e o InvestSUS. Eles que são atualizados mensalmente e devem ser encaminhados pelas prefeituras para o Ministério da Saúde para ter ali a atualização dos profissionais que estão atuando e quantos são. A gente, inclusive, entrou em contato com a Prefeitura de Nova Friburgo, que informou que não recebeu ainda, né, essa notícia da Câmara, né, de Nova Friburgo em relação à CPI, e que tem feito aí tudo para conseguir fazer o pagamento do novo piso nacional da enfermagem, mas que algumas inconsistências foram encontradas, inclusive nas transferências do Ministério da Saúde. E por isso o pagamento não foi realizado. A gente vai continuar acompanhando aqui esse assunto no Correio Petropolitano Debate. A gente falou sobre a questão dos profissionais de saúde, vamos falar sobre a saúde então, porque o boletim Infogripe foi divulgado na última segunda-feira e apontou o crescimento de casos de Covid-19 nas faixas etárias da população adulta em alguns estados brasileiros, entre eles Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Nos estados do Sul, o crescimento também segue, mas em ritmo lento. Em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, por exemplo, há sinal de aumento lento nas ocorrências de síndrome respiratórias agudas graves, inclusive para Covid-19. A gente vai então acompanhar a fala do Marcelo Gomes, que é o coordenador do boletim Infogripe, que é da Fundação Oswaldo Cruz, e a gente vai entender um pouco melhor esse panorama. Na atualização mais recente do boletim Infogripe, analisando aí, né, os casos de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas internações associadas a infecções respiratórias, tá? A gente continua com aquele cenário, né, que em relação à Covid especificamente, a gente está com um sinal ali que requer uma certa atenção no centro-sul do país, né, estados então das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Norte e nordeste, felizmente, continua, né, numa situação que não indica ali uma retomada do crescimento, tá? Mas estados, né, do centro-sul, a gente tem uma situação um pouco diversa, né, que a gente inclusive já vem destacando, né, nos boletins anteriores. Agora, o que a gente tem no momento, né? São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram estados que já vinham, né, há bastante tempo na situação, continuam apontando, né, crescimento no número de novos casos semanais. É um crescimento, felizmente, mais lento do que em momentos anteriores da pandemia, mas que se mantém, né? A gente, felizmente, ainda não chegou em valores próximos sequer ao pico do primeiro semestre desse ano, nesses estados, tá? Mas está mantendo um ritmo ali constante, né, de crescimento semana após semana, tá? Falando especificamente de Covid-19 na população, especialmente ali a partir de 65 anos de idade, tá? Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, que também vinham nessa pegada há algumas semanas, felizmente já dão sinais ali bastante sugestivos de que estão interrompendo esse crescimento no número de novos casos semanais, né, nas internações associadas à Covid-19. Tá se confirmando esse cenário de interrupção, né, a gente tem aí um saldo, né, que serve, né, de um certo alento, que é o fato de que quando a gente olha Rio de Janeiro, Distrito Federal, e a gente olha o patamar que está alcançando nesse momento, né, se confirmando essa interrupção, vai ter atingido um pico que é similar ao pico registrado no primeiro semestre desse ano, que já havia sido significativamente mais baixo do que os picos anteriores, quando a gente fala especificamente de internações. Goiás sequer atingiu os valores mais altos desse ano, né, no primeiro semestre. Então, é um dado aí que fica, né, de um certo conforto, né, e isso, obviamente, né, é resultado sempre, né, questão da vacinação. Por isso a gente vem insistindo, né, que nesse momento aí que a gente está, especialmente observando crescimento em diversos estados, tá, é fundamental que todo mundo esteja em dia com a vacinação, né, para justamente, chegando na sua localidade, você já está com a sua imunidade o mais protegido, o mais preparado possível. Então, confere lá, de acordo com a sua faixa etária, sua condição de saúde, se está em dia com a vacina. Não está? Busca o posto de saúde e, né, bota a vacina no braço.
Além disso, né, nós temos aí os demais estados da região sul, né, Paraná e Santa Catarina, também apontando agora o início nesse processo, né, de aumento no número das internações associadas à Covid. Tá? É um crescimento ainda lento, né, felizmente, tá? Também restrito à população de idade mais avançada. Tá? E além disso, quando a gente olha Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, embora, né, esrague em geral, ou seja, internações por problemas respiratórios na população de idade avançada, a gente não esteja observando um sinal de crescimento, quando a gente olha especificamente para resultado positivo para a Covid, nessas internações, a gente vê sim, né, um sinal ali de aumento. Tá? De novo, é um aumento, felizmente, lento, não é um ritmo avassalador de crescimento, tá? Mas claro, né, fico alerta para que a população justamente, né, entenda qual é o seu cenário, qual é a situação epidemiológica da sua localidade, né, para tomar as medidas mínimas necessárias, né? Então fica óbvio a recomendação que já está valendo desde o começo do ano, né? Ou seja, quem está com sinal de infecção respiratória, né, está tossindo, está espirrando, está com o nariz correndo, né, está com a respiração ali um pouco ofegante, meio picarrenta e tal, o ideal é que possa fazer repouso. Não pode fazer repouso, seja por motivo que for, vai sair, bota uma boa máscara, porque isso vai proteger o restante da população, diminui a circulação de vírus no seu município, né? Especialmente se for pegar transporte público, né? Carro de aplicativo, enfim, ficar em ambientes aí com muita gente mal ventilado, boa máscara, né? Além disso, quem é grupo de risco também fica a recomendação, né? Mesmo se não tiver com sinal, para se proteger. E claro, unidade de saúde. For uma unidade de saúde, seja pelo motivo que for, né, bota uma boa máscara, né? Na pior das hipóteses, você está se protegendo. Na melhor das hipóteses, você está protegendo também os demais, não apenas a si mesmo. Esse é o cenário atual, né, das internações por problemas respiratórios no nosso país. Bom, a gente vai fazer contato agora direto com Brasília. Nosso repórter Rodolfo Lago vai trazer informações importantes, porque tem reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o Congresso Nacional. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre essa temperatura, essa relação para essas reuniões. Rodolfo, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Ontem a gente conversou com a Gabriela que essa seria uma semana agitada, mesmo com o feriado, e a gente já consegue ver isso até pelas reuniões que estão marcadas com o Congresso. O que tanto o ministro e o presidente devem abordar durante essas reuniões? Boa tarde para você. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês aí, com a nossa audiência. Então, de fato, como ontem já tinha dito aqui a Gabriela, né, apesar da semana ser mais curta aí por causa do feriado do Dia de Finados, ela está bem agitada aqui em Brasília, né? Hoje teve pela manhã uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com os líderes do Congresso. É a primeira reunião depois da entrada dos ministros do PP e do Republicanos, né, há algumas semanas atrás. Então, aí com essa base ampliada, o governo tem uma série de coisas importantes aí que espera ver votadas pelo Congresso até o final do ano, né, de medidas aí na área econômica que aumentam a arrecadação enfim, e até, né, a própria reforma tributária, né, que o governo espera conseguir aprovar até o final do ano. Então, era preciso aparar essas arestas, elas estão sendo aparadas, e essa reunião foi um pouco em função disso, né, com ali até uma necessidade ali de conserto de certas coisas, porque na sexta-feira o presidente Lula, numa conversa com jornalistas, ele minimizou a possibilidade de cumprimento da meta fiscal de déficit zero, que era uma meta que tinha sido prometida pelo Fernando Haddad na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento. Então a conversa agora foi meio que para, enfim, consertar essa fala do presidente, aparar essas arestas e medir o ambiente, né, para essas futuras votações aí que vão acontecer. Entre elas aí, a gente sabe, né, o arcabouço fiscal é um dos pontos importantes, né, Rodolfo? Como você comentou, que vão ter votações aí envolvendo questões financeiras de arrecadação. O arcabouço fiscal é um desses pontos. E tem também ali o marco temporal que a gente comentou ontem também, outra questão importante para o atual governo.
Isso, tem um outro projeto também, bom a gente lembrar, e aí ele já foi até um pouco discutido nessa reunião agora de manhã, que agora vai começar a tramitar no Senado, foi aprovado na Câmara na semana passada, que é a chamada taxação dos super ricos, né? A taxação dos investimentos feitos no exterior, nas chamadas offshores. Os líderes se reuniram e ficou definido que o relator desse assunto, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, vai ser o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Então, são várias coisas aí que precisam ser votadas. Você mencionou, existem os vetos aí ao arcabouço fiscal, o veto ao marco temporal, né? Então, são várias questões aí importantes que estão nesse momento em discussão no Congresso, no Senado e na Câmara, e que que precisam de um ambiente ali de certa tranquilidade para que o governo consiga ver essas coisas aprovadas, né? Com certeza, Rodolfo. Obrigado pelas informações. A gente traz mais atualizações ao longo da semana, direto de Brasília. Perfeito. A gente está sempre aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Rodolfo Lago conversando aqui no Correio Petropolitano Debate de Brasília, trazendo as atualizações sobre as medidas aí, né? Claro, né? Projeto de lei, veto, enfim, o que afeta em muito, né? Não só o bolso do brasileiro, mas, de modo geral, a vida, a rotina de todos nós. A gente volta a falar do Rio de Janeiro e de Petrópolis, porque o governo do estado vai inaugurar amanhã, quarta-feira, o Petrópolis Presente. Vai ser a 39ª base do Segurança Presente no Rio de Janeiro e a 8ª no interior do estado. A unidade vai contar com 31 policiais, 21 agentes civis e assistentes sociais e vai funcionar diariamente de 8 da manhã até as 8 horas da noite. A base vai funcionar provisoriamente no 26º Batalhão de Polícia até serem concluídas as instalações definitivas do Segurança Presente, que vai ficar próximo ao terminal rodoviário do centro de Petrópolis. O Petrópolis Presente vai atuar no centro comercial do município, cobrindo toda a Rua do Imperador, e nos finais de semana terá uma novidade. Devido à grande presença de turistas, o distrito de Itaipava também vai contar com um esquema especial de policiamento, de 8 da manhã também até as 8 horas da noite. Ao todo, o policiamento será feito com o apoio de 12 viaturas. Com o Petrópolis Presente, o programa chega, como a gente comentou, a 39ª base, espalhadas por 22 municípios do Rio de Janeiro. No interior, atualmente as bases estão instaladas em Teresópolis, Barra do Piraí, Volta Redonda, Três Rios, Miguel Pereira, Macaé e Campos dos Goitacazes. Outras 3 unidades do Segurança Presente estarão na fase final de análise de viabilidade técnica para serem implementadas no estado. O programa iniciou na Lapa, com a Lapa Presente em janeiro de 2014. E só durante esse governo já foram inauguradas 17 bases. Desde o começo da operação, o Segurança Presente já atendeu 365 mil pessoas, além de já ter localizado 8 mil foragidos da Justiça e conduziu mais de 52 mil suspeitos às delegacias. A gente tem a fala do secretário de Governo Bernardo Rossi sobre essa inauguração. Vamos acompanhar. Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Bernardo Rossi. Quero falar para você, morador de Petrópolis. Dia 1º agora. Amanhã, às 11 horas da manhã, na Praça da Inconfidência, eu e o nosso governador Cláudio Castro vamos estar lançando o programa Segurança Presente, ou seja, o programa Petrópolis Presente. Para quem não sabe, esse programa é a menina dos olhos do governo do estado. Aonde ele é instalado, os números da criminalidade diminuem muito, como roubos a comércio, roubos a pedestres, roubos a carro. Então, no combate à criminalidade, Petrópolis vai ganhar um grande reforço na segurança pública e é um programa de proximidade, é um programa que funciona bastante. Então, quero falar para você, para estar lá presente, essa vai ser a nossa 39ª base no estado do Rio de Janeiro, do programa Segurança Presente. Esse programa vai cuidar muito do povo petropolitano. Tamo juntos. Tá, e a inauguração, então, será realizada amanhã, com a presença, inclusive, do governador Cláudio Castro. E é claro que a TV Correio da Manhã vai acompanhar essa inauguração. Bom, vamos à previsão do tempo, então, para essa quarta-feira.
Na edição de ontem, o Eric trouxe para a gente previsão de chuva. Vamos conversar com ele então para saber se ainda há previsão de chuva para Petrópolis e para a nossa área de cobertura. Ele já apareceu aqui no nosso telão e vai trazer essas informações para a gente ao vivo. Eric, boa tarde para você. E aí, como que fica o tempo? Chove, não chove? Ou fica naquele famoso clima de que na parte da manhã não chove, faz sol, à tarde às vezes pode chover, aí tem que levar guarda-chuva. Como que o petropolitano tem que se preparar para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, a previsão de amanhã é de chuva sim para todas as nossas cidades de cobertura. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestade que foi divulgado ontem. O grau de severidade desse alerta continua em perigo, que é o nível 2 de 3 níveis, tá? Então é bem alto esse nível. As informações contidas nesse aviso são de possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Então é importante que a população se mantenha em alerta. Se puder evitar sair durante o período em que a chuva estiver prevista, é bom. E também, se possível, evitar se abrigar debaixo de árvores e não estacionar próximo a torres de transmissão e placas de sinalização. Hoje aqui em Petrópolis está bem quente, mas existe probabilidade de chuva para os períodos da tarde e noite. Então, se for sair de casa, não deixe o guarda-chuva em casa não, hein? Agora sim, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 1º de novembro. Ali em Nova Friburgo, a gente consegue ver que o dia será de sol entre nuvens e chuva. Os ventos no município serão fracos e a temperatura deve passar por um declínio, marcando mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, também sol entre nuvens com chuva. Os ventos no município serão fracos pela manhã, mas moderados durante a tarde. Os termômetros, assim como em Nova Friburgo, vão marcar mínima de 15 e máxima de 24 graus. A quarta-feira em Petrópolis será marcada por pancadas de chuva isolada a qualquer hora do dia e também probabilidade de trovoadas isoladas. Os ventos no município serão fracos e os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 24 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será bastante similar aos outros municípios. O que muda mesmo é a temperatura, que deve se manter um pouco mais alta. Os termômetros da cidade vão marcar mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de declínio na temperatura mínima. Os ventos na cidade serão de intensidade moderada durante a tarde, existe probabilidade de chuva com possibilidade de trovoadas isoladas e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 24 graus. E em Três Rios, chove durante o dia, existe possibilidade de trovoadas durante a chuva, os ventos no município serão fracos e a temperatura deve passar por um ligeiro declínio, variando entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Richard, a partir de amanhã a temperatura começa a cair, então vamos ficar atentos aos cuidados com a saúde e torcer para que dê tempo de esquentar para o fim de semana. Fica um pouco mais complicado, né, Eric? Até porque já tem feriado chegando também, alguns aproveitam o feriado como prolongado e o jeito vai ser torcer realmente aí para que o fim de semana possa ser ensolarado. A gente vai acompanhar a previsão do tempo, trazer as atualizações aqui para a população petropolitana e da nossa área de cobertura. Obrigado pelas informações, Eric. Eu que agradeço, Richard. Inclusive, para você que está nos acompanhando, a gente acabou de receber aqui, a Defesa Civil acabou de enviar um alerta de previsão de pancadas de chuva para as próximas horas. Então, se você é morador de alguma localidade aqui que infelizmente é de risco, muita atenção, fique atento às sirenes e também a possíveis novos alertas. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo e com a apresentação de Wellington Daniel. A partir de hoje eu tiro um períodozinho de férias. Wellington Daniel assume temporariamente o Correio Petropolitano Debate. Então a gente se encontra numa próxima oportunidade. Uma boa tarde para você.
você. A TV do Correio da Manhã.